Extremóis, foi uma linda que eu li. Extremóis, com você eu sou feliz. No tempo em que Portugal dominava este país, tinha aqui povos indígenas, potiguares e janduís. Neste tempo, os jesuítas chegam na Aldeia Bonita, aqui próximo da matriz. 1607 foi o ano deste fato. A aldeia do Guajiru foi seu nome bem exato. A terra foi concedida, para eles oferecida em forma de comodato. Jerônimo de Albuquerque foi quem fez a transação, pois do governo português era um forte capitão, e assim, para nosso estado, jesuítas foram mandados para seguir nessa missão. E para regar as sementes pelos jesuítas plantadas, a paróquia São Miguel em Extremóis foi fundada, 1755, com coragem e afinco nesta terra abençoada. Meu nome é Simone Maria, sou filha natural do município de Extremóis, tenho 51 anos, sou professora da Rede Pública de Ensino Municipal e pesquisadora da história da cidade. A paróquia de São Miguel Arcanjo é criada por Alvará Régio no ano de 1755. Este alvará também extingue a atividade jesuítica em Guajiru. Houve um espaço de 5 anos entre a criação e a instalação da paróquia, o que mostra o trabalho feito com amor e respeito pelos padres jesuítas. Com a instalação da paróquia, a 3 de maio de 1760, a terra passa a chamar-se Extremóis, nome trazido de Portugal, do Vale do Rio Tejo, da província de Alentejo. Neste mesmo dia, foi fincado ao lado do cruzeiro o Pelourinho, que serviria para castigar os indígenas e escravizados africanos que não cumprissem com a determinação do governo português. Ao longo dos anos, a antiga igreja sofreu com o abandono, passou por 3 reformas e também sofreu escavações de populares que acreditavam haver ouro em seus alicerces. No ano de 1939, a paróquia de São Miguel era administrada por um padre alemão. O padre reuniu crianças, jovens, mulheres, homens, para juntos construírem a nova igreja. As pessoas de toda a comunidade levavam as pedras desta igreja, da antiga igreja de São Miguel Arcanjo, para construir a nova igreja, como conta seu paizinho, um antigo morador aqui da nossa cidade. Seu paizinho também conta que as pedras que levavam para lá eram as pedras que já haviam caído e não as que ainda estavam de pé. Por isso, ainda preservaram um pouco da antiga igreja. Durante a construção da nova igreja, também foram aproveitadas portas e janelas da antiga igreja, como conta as pessoas da época. Seu paizinho ainda conta que no altar da antiga igreja haviam ossos humanos, provavelmente de padres jesuítas que aqui faleceram e foram enterrados na antiga igreja. Durante esse processo de construção da nova igreja, a comunidade se reunia para celebrar as alegrias e os sofrimentos aqui neste espaço, celebrando missas campais em agradecimento a São Miguel Arcanjo por tudo que estavam conquistando em comunidade. E hoje, no dia 6 de junho do ano de 2025, celebramos 270 anos de missão na paróquia de São Miguel Arcanjo. E muito temos a agradecer pelo espírito de coletividade, de amizade, de fraternidade, que juntos nos faz celebrar, como cristãos, este momento tão especial. Eu sou Francisco Paulino, tenho 76 anos, nativo de Araçá, Extremóis. Começo a ajudar assim, a igreja no início dos anos 60, ainda jovem, quando eu vinha buscar o padre José aqui em Extremóis para as celebrações, não só do Araçá, mas em todas as comunidades próximas que não tinham outro meio de transporte. Ele vinha de trem, né? Ele era do Salesiano, padre de descendência alemão. Na época, muitas dificuldades de interação das comunicações. Era muito difícil, era verbal, ninguém tinha telefone. Quando queria resolver alguma coisa, tinha que ir pessoalmente. Isso eu fiquei até os anos 65, mais ou menos, ajudando no que podia nessa tarefa. No final dos anos 90, fui convidado
Mas antes de ser convidado a participar do SCC, eu participava das missas, algum evento, um casamento, um batizado, mas distante. E após o engajamento no SCC, após o término do SCC, fui convidado para participar da Pastoral da Comunicação. Em seguida, fui o articulador, e eu fiquei em 2006, mais ou menos. Mas, além de ser articulador, participei do Conselho Pastoral de Administração, né? O conselho que auxilia o padre nos assuntos econômicos, administrativos e financeiros. E comecei com o padre Inácio, depois um pouco tempo com o padre Adriano, e por último terminei com o padre Edilson. Então, eu me esforcei durante esse período, o que podia fazer, mas eu fazia com amor, com carinho, com muita dedicação. Eu lembro muitas vezes, nas festas de São Francisco, ou nas missões de Frei Damião, aquela parte ali do Araçá, muita gente. E as festas geralmente tinha as novenas, e quando o padre vinha, que ele celebrava, vinha no sábado, celebrava, e no dia seguinte, que era domingo, tinha a missa, onde tinha os batizados, casamento, e depois ele regressava aqui para Extremóis. Um detalhe, nessa época a missa era celebrada em latim, o padre voltado para a imagem. Isso acontece talvez até os anos de 1965, porque é quando termina o concílio, que tratou exatamente desses fatos, das celebrações serem celebrado com a língua do país e o padre voltado para a Assembleia. Na época do padre José, ele dormia na capela. Existia nas capelas, devido à dificuldade das pessoas, das comunidades, um caixão, popularmente chamado de caixão das almas. A pessoa morria, não tinha um caixão, vinha numa rede, botava naquele caixão, tomava emprestado. No caso de Araçá, era a dona Aurora a responsável, levava, fazia o enterro e depois devolvia. E padre José dormia atrás, hoje é o posto de saúde. Lá atrás era um espaço pequenininho. O caixão ficava aqui em pé, uma rede, um candeeiro e um caixa de fósforo que a dona Aurora deixava para ele. Quero deixar a minha mensagem para os paroquianos. Participe na comemoração do aniversário da paróquia, que se engane na participação desse evento de tantos anos de uma das igrejas mais antigas do estado, né? do Rio Grande do Norte, e aqui em Extremóis, que era a antiga vila de Extremóis. Sou irmã Zenita, filha de Santana. Neste momento eu sou responsável pela província Madre Rosa Gatorno, que compreende o estado do Rio Grande do Norte e Pernambuco. Mas antes de fazer esse serviço, assumi outro serviço na província, no Instituto, e já estive aqui em Extremóis anos atrás. Então, um pouco isto que devo recontar um pouco, né, em pouco tempo. Então, a comunidade Madre Rosa, aqui em Extremóis, foi fundada em 6 de maio de 1978. Eu cheguei aqui justamente 10 anos depois, em 1988. Tinha apenas 29 anos, né? Hoje tenho 66. E naquele período, né, como irmã jovem, me dediquei naquilo que pude, né, no serviço desta paróquia, como outras irmãs já tinham feito antes, e as que estavam no tempo, quando eu cheguei, a irmã Zuleide e a irmã Leônia como superiora. Então, nós aqui assumimos um trabalho de colaboração com a igreja local, na paróquia, no serviço de evangelização, de formação das catequistas, de liderança, de animação litúrgica, um pouco de tudo que no momento era necessário. E fizemos tudo, assumo, que nós fizemos tudo com muita paixão missionária, com muito compromisso com Jesus Cristo, o seu Evangelho, e muito desejoso de colaborar com a igreja desta terra, as comunidades e aqui a matriz. E assim nós desenvolvemos nosso trabalho e até hoje de maneiras diversas, porque no primeiro momento era um modo
era uma necessidade, depois foram surgindo outras necessidades, outras possibilidades, e assim a gente foi tentando responder a cada momento de acordo com as necessidades e as possibilidades que nos eram dadas e que a gente também poderia oferecer. Então, é uma presença de 47 anos, mas com colaborações diversas, de acordo com o momento e as possibilidades. Vou ressaltar muito isso. Mas a paixão missionária, posso dizer que é a mesma, né? Que nós temos como seguidoras de Madre Rosa Gatorno, amante de Jesus e desejosa, como ela foi, de fazer Jesus conhecido e amado. Esta é um pouco a paixão que nós carregamos no coração e tentamos traduzir nos serviços que a vida nos permite. Fazendo uma memória breve, nós tivemos momentos diversos nessa paróquia, né? Como eu disse. O primeiro momento era de colaboração catequética, no serviço de assistência, de ajuda econômica, de arrecadação de recursos. Depois assumimos, já no tempo do Padre Tiago, um serviço mais pastoral, precisamente muito dedicado à pastoral. E naquele momento a Diocese nos concedeu a permissão da celebração dos batismos. O Padre Tiago tinha muitas atividades, vinha para celebrar a missa e a confissão. E nós nos dedicávamos ao batismo de todas as comunidades aqui na Matriz. E a irmã que era superiora podia também presidir a celebração do matrimônio. Então a irmã Leônia fez isso e eu também fiz. Então tivemos esse período na história da Igreja do Rio Grande do Norte como irmãs vigárias, né, que assumíamos a paróquia do ponto de vista da colaboração, administração da paróquia do ponto de vista econômico. Então nós tínhamos a responsabilidade da contabilidade da paróquia, respondíamos pela questão da conta bancária, prestávamos conta na Diocese cada mês, e a Diocese nos acompanhava da melhor forma, né? Era muito próximo. Tivemos muito tempo com Dom Costa como bispo que nos acompanhava, ele como bispo auxiliar, acompanhava as religiosas responsáveis pelas paróquias e ajudou muito a gente, né? Depois mudou o momento, né? Mudou a história um pouco, mudou o modo de fazer as coisas. A igreja, graças a Deus, hoje tem bastante sacerdote, penso o suficiente para dar cobertura, né? A questão dos sacramentos. Então, é outro momento, mas nós estamos aqui. As irmãs continuam aqui, porque a nossa presença vai além daquilo que nós fazemos. E cada momento tem sempre uma forma de colaborar com a igreja. É esta a nossa missão, e nós tentamos ser fiéis, né? Tentando abraçar o momento, acolher as mudanças, com paciência, com resignação, mas com muita alegria de poder estar nessa terra amada por nós, pela província, pelas irmãs que aqui passaram. Nós queremos muito bem a Extremoz, queremos muito bem esta terra, queremos muito bem a religiosidade que o povo nutre, aos seus santos padroeiros, a São Miguel, padroeiro da paróquia. Então, o que eu posso dizer é que é uma comunidade que carregamos no coração. Toda a província carrega no coração esta presença evangelizadora e missionária das irmãs aqui em Extremoz. Sou Maria da Paz Barbosa de Oliveira, nasci em Extremoz e tenho 83 anos. A construção da igreja eu não tenho muita recordação não, porque foi no tempo da minha mãe que desmancharam uma igreja que era lá embaixo e veio para aqui carregando as pedras para a construção dessa. Vovó Celina era quem tomava conta da igreja também. Quando estava construindo essa igreja aqui, a senhora disse que a senhora, Titi Delba, Dona Miriam, outras pessoas vinham lá de baixo, pequeno, carregando pedras pequenas, porque isso era mais dos adultos. Quando a igreja foi destruída lá embaixo, a das ruínas, hoje as ruínas, tinha aqui na frente da casa de vovó, a casa dos santos, era a casa que guardou os santos. Sim. Até construir essa daqui, tinha a casa que era no meio da rua, era a casa dos santos. Sim. E a praça, e embaixo era o quê?
O que tinha aqui bem grande, aqui na frente da casa da vovó? O mercado público, que foi construído depois. Foi mercado público. Público. Né? Né? O mercado público, aí antes de fazerem a praça aqui, né? Falar um pouco da história, do que eu ouvi desde a minha adolescência, desde a minha infância, aqui que eu convivi, né? Por exemplo, esse piso, né? Vamos ver as particularidades da igreja. Esse piso aqui foi meu avô que sentou. Ele que era pedreiro, vovô Cícero Hilário, né, de Oliveira. Ele que veio como pedreiro e fez a doação de colocar esse piso aqui, esse mosaico, né? Como também, assim, né, nas minhas articulações, a restauração da imagem de Nossa Senhora dos Prazeres, que tinha várias camadas. Quando eu passei a trabalhar na Fundação de Cultura, né, José Augusto, eu fiz um contato com o setor de restauro e foi levada a ela para fazer a restauração. Então, todas as camadas de tinta foram tiradas da imagem, né, tanto dela como de Nosso Senhor Morto também foi levado para fazer a restauração. Tudo que acontecia aqui, a senhora também foi professora, que era a escola o quê? Radiofônica. A primeira escola radiofônica de Extremóis. Ela dava aula através da rádio. E tinha alunos mais para criança ou para adulto? Não, para adulto. Eu queria também ressaltar é que a gente está mostrando aqui a pia batismal, né? Antes, quando os padres não moravam em Extremóis, então a coisa ficava muito solta. Porém, o desconhecimento da questão do cunho cultural maior não atentava para o detalhe que cada pecinha, cada coisinha importante de antigamente, ela carrega a história da nossa cidade, no comum. Como é que a senhora ia para o comum? Ele ia a cavalo, vinha um menino buscar ele e ele ia a cavalo. Agora eu ia a pé. Ia a pé. Claro, como todos nós. Arranjava outras pessoas para ir com a gente, né? Acompanhando. Para acompanhar. Porque lá não tinha quem cantasse, não tinha quem. Então aí eu era quem fazia isso. Tinha a procissão de São Miguel? Tinha. Tinha. A procissão do encontro, né? Sim. Lembra da procissão do encontro que a senhora falava? Que era tal qual, assim, muito. As ervas que eram colocadas para perfumar. Sim. Né? Que a senhora dizia assim que era muito alecrim e cidreira. Então, quando você mexia na procissão, perfumava, né? Que isso é bem típico de Extremóis, né? Porque eu não consigo esquecer da noite do beijo. Era lindo, porque assim, eu sei que era um momento triste, mas era aquele momento que todo mundo entrava. Nossa Senhora ficava bem aqui, o corpo de Jesus ali, era ali, naquele canto lá. Aí todo mundo entrava por aqui, por esse lado da igreja, beijava a mão de Nossa Senhora, como dizia assim, meus sentimentos por ter perdido seu filho, um exemplo, né? Aquela coisa do sentimento com a mãe, né? Materna. Aí beijava a mão de Nossa Senhora e ia, né, velar o corpo lá. E a igreja ficava como? O chão. Cheia de eucalipto. Os irmãos de mamãe iam buscar aonde tinha planta de eucalipto, trazia e a gente soltava assim as folhas, ficava tão cheiroso. Dona Maria Soares. Dona Maria Soares, a parteira maior de Extremóis, a mulher que fez tocar meu coração quando fez uma das maiores coroações, que ela fez um coração que ficava ali em cima de Nossa Senhora, da cabeça dela, e uma menina puxando assim, e caía o papel celofane, que a gente picou, ela juntou todinha, a coisa mais linda, emocionante. Sabe, essas coisas que ficam na memória da gente, da construção, porque assim, a gente não tinha parte de diversões. Então a igreja era mesmo mais que um parque, era o momento de você sair de casa, de você vir para a igreja, rezar aqui o texto do mês de maio, junto com Dona Rosinha, Seu Viega. Esse confessionário, para mim, ele é histórico. Demais. Eu tenho uma memória afetiva, porque eu tive um problema de saúde, tive antes, né? Muito antes. E eu fui a Saramiri para uma missa de manhã. Aí, quando terminou a missa de manhã, logo cedo, eu fui na primeira missa, eu e mamãe, eu levei Atila e Atena pequenininho ainda. Aí, quando eu saí de lá, a mulher assim do outro lado, e eu fui me baixando assim,
Aí viu o nome, né? Esse confessionário parece com o Léo de Extremóis. Eu estou achando que esse daqui era o que eu me confessava. Aí, olhei embaixo, tinha lá. A mulher fez, o que está fazendo isso? Estou olhando que esse confessionário era dos Extremóis. Ela disse, não, disse, é assim. Esse aqui é de Extremóis. Foi quando eu tive uma conversa logo depois, né? Comentei isso rapidamente com o padre João Pedro, né? E foi na gestão dele que trouxe para cá de volta. Mamãe conta muita coisa com relação também à própria destruição porque mesmo construída essa igreja, mesmo com tudo isso pronto, ela dizia que os padres chegavam, né, e diziam assim, hoje vai ter demolição na casa das meninas. Então, lá embaixo, nas ruínas ali, era chamado de mata-pasto, não tinha casa, só tinha a rua de baixo, que é a rua Carmelo Pignatário, né, e essa rua aqui, lateral da igreja, que desce e faz a volta até as ruínas. Então, o arraial é exatamente isso. O nome a palavra arraial vem exatamente que é a igreja construída, o pelourinho, né, o cruzeiro e as ruas que seguem nas laterais. Assim, na relação de mamãe das mulheres que cuidavam, as zeladoras da igreja, eu vou citar aqui alguns nomes, que eu espero que eu não tenha, Deus me ilumine, que eu não deixe nenhuma de fora. Mas, por exemplo, Dona Salete, a irmã da Dona Conceição, Dona Miriam, a irmã de Dona Miriam. A mãe. Dona Áurea. Dona Áurea. Dona Áurea, a mãe de Dona Miriam e Jacira. A senhora dizia, Jacira também, que vinha também. Gostava muito de cantar. Dona Zélia participava antigamente mais da igreja, mas agora está mais distante. Né? Dona Maria Soares, que eu não posso esquecer, também. Tinha mais gente que a gente vai lembrar, né? Severina também, mesmo assim, Severina, sim. Né? Dona Gertrudes. Também. Madrinha Gertrudes, né? Madrinha Gertrudes. Pouco saía, mas gostava que a gente ia lá cantar na casa dela. Ela gostava. O desfile que tinha os momentos da religião também, das procissões, mas que a igreja também participava do desfile de 7 de setembro. Os homens, eles tinham uma função aqui em Extremóis antigamente, né? Era exatamente fazer o serviço pesado, o que as mulheres não conseguiam fazer. Que era banco, quando tinha que carregar banco, quando tinha que fazer serviço de pedreiro, tudo era doação. Nada era de empresa contratada para nada. O grande ápice maior da festa de Extremóis, da Igreja Católica, sempre foi e sempre será a coroação de Nossa Senhora, porque era onde movimentava exatamente o texto todos os dias, né? E quem ia coroar Nossa Senhora? Se eu não tivesse coroado, com certeza eu tinha empurrado um bocado de jeito, porque eu coroei Nossa Senhora. Aquela dali. Nossa Senhora dos Prazeres, tradicionalmente e culturalmente, sempre foi ela. Aí de um tempo foi que trouxe essa imagem de Nossa Senhora da Conceição, né? E deixaram aqui para coroar, porque com medo. A gente nunca teve medo de altura. Os anjos eram os escolhidos, eram como se fossem os especiais. Ficava ali, fazia coroa com essa coroa, com tudo direitinho. Né? Desse jeito. Nunca teve comemoração em Extremóis de emancipação política, de aniversário da cidade no dia 3 de maio, de nada da paróquia. Então, esse resgate de valorização, eu vou deixar minha modéstia de lado e vou colocar, porque eu falava com o prefeito, com o Anito, dizia, tem que fazer, tem que comemorar, tem que mostrar, tem que chamar atenção para essas datas históricas, né? E, assim, a igreja, com há 270 anos, né? E eu quero, sim, fazer uma ressalva bem especial por todos os anjos que passaram aqui também, todos os padres, que eu tenho os meus amigos de preferência, eu vou aqui em vida prestar essa homenagem a ele. São grandes homens. Por exemplo, Padre Inácio é uma pessoa que eu guardo no meu coração. Quando o Padre Inácio chegou aqui, fez um feito maravilhoso. Ele tirou todo mundo que participava da igreja dos conselhos municipais e legitimava as coisas erradas que a prefeitura fazia, né? Tirou para poder deixar a igreja resguardada de qualquer erro ou culpa maior das coisas, né? Quero também fazer uma ressalva também para as irmãs que conduziram tão bem
antes de termos aqui um padre morando, e dizer que a Igreja Católica, apesar dessa colocação que hoje, né, cada um escolhe sua casa para rezar, cada um escolhe seu lugar para louvar, cada um escolhe seu lugar. Eu aprendi muito com mamãe. A gente faz a crítica? Faz. Porque a gente não está aqui para nem estar com a veia dos olhos, nem muito menos com nada tapando os nossos ouvidos, né? De ver as coisas erradas e não poder falar. É horrível isso. Isso a pessoa vai morrendo também por dentro, quando não, né? Na igreja eu sempre transitei aqui com muita liberdade e eu queria agradecer, né, especialmente a Padre Aldo, por estar voltando com essa questão de resgatar em vídeo a nossa história. Temos muita coisa para pesquisar. Até hoje eu vou lançar um desafio. Eu quero saber onde foi parar o telhado da nossa igreja. O telhado daqui. Entendeu? Porque antes de ser esse teto de PVC, ele tinha um telhado que era de brasilite, mas antes de ser de brasilite, ele tinha a telha mesmo. Era a telha de madeira que tinha aqui, né? E agradecer a Padre Aldo, né, pelas nossas conversas, por ter ouvido, por ter valorizado a minha mãe enquanto vida, porque a homenagem boa é aquela que você faz em vida. Não desmerecendo que às vezes não dá tempo você fazer em vida e é feito depois. Porém, eu agradeço, né, a importância, sou o que eu sou graças a ela. Tenho a minha devoção com Nossa Senhora graças à mamãe. Sou devota de Nossa Senhora. Não abro, como diz a senhora, não abro para ninguém. Sem ela, né, com ela tudo, sem ela nada, né? E agradeço a Padre Aldo, para a gente comemorar. Meu nome é Honório, eu tenho 68 anos, sou extremosense, né? Graças a Deus. Eu tenho relato assim da minha mãe, né? Que ela contava para gente que trouxe muito material lá da igreja antiga aqui para essa nova igreja nossa aqui de Extremóis. Ela ajudou a trazer tijolos e muitos material de lá. Aqui na frente da nossa igreja existia umas remarcações que depois que passou esse calçamento, aí cobriu. Mas eu acredito que muita gente aqui, mais velho, aqui de Extremóis, lembra dessas marcações que tinha aí na frente da igreja, do nosso trem aqui de Extremóis, né? Que chamava-se o Motriz. Ele passava pela manhã, só retornava no outro dia para Natal. E era muito bom, era assim, muita gente, né, dependia desse trem para sobreviver, para vender as suas frutas, vendia bolo, grude, tapioca. Era com quem muita gente aqui em Extremóis sobrevivia disso aí. Nós tínhamos aqui também, aqui atrás da igreja, pátio de vaquejada, né? Aqui atrás da igreja, que era na época das festas, aí que tinha essas vaquejadas. São Miguel Arcanjo tinha vaquejada aqui atrás da igreja. Era bem legal. Era no decorrer da festa mesmo. Que as festas à noite, né? A vaquejada durante o dia. Tinha vaquejada aqui. Nós tínhamos aqui também, aqui ao lado, o mercado municipal, aqui ao lado da igreja. Hoje nós não temos mais um mercado aqui em Extremóis, mas era muito bom esse mercado. Aqui, próximo da igreja aqui. E teve um prefeito aí que acabou, né? Demoliu ele. Acabou o nosso mercado. As festas de São Miguel, antigamente, elas eram 3 dias de festa, 3 dias de festa, e era assim, vinha um parquinho, né, que eles armavam aqui na frente da igreja, que não tinha essas árvores, armavam na frente da igreja, que era muito bom, aqueles parquinhos de canoa que a gente puxava, né, de um lado e de outro, aquelas bichas. Tinha roda gigante, era igual
que eu falei da amplificadora, que o pessoal pedia música, né? Ah, eu quero mandar uma música para fulano, não sei quem e tal. Era muito bom esses parquinhos. E assim, a respeito da festa, era bem assim, muito boa mesmo. Vinha muita gente do interior, muita gente mesmo, do interior. Assim, as barracas era tudo feita de palha de coqueiro. Várias barracas aqui dentro, aqui nesse meio aqui. Hoje a gente usa tenda, né? Mas antigamente era aquelas barraquinhas mesmo. Que hoje o pessoal usa trailer, né, que chama, né? Mas era barraca feita de palha de coqueiro. A Semana Santa era... aí tinha a procissão, né? Que nem até hoje tem que é uma tradição, né? Fazia o percurso, né? A gente fazia o percurso, era maior, porque não tinha trânsito, era tudo mais... Naquele tempo você podia jogar bola no meio da rua aí que não tinha carro. A gente jogou muito aqui nessa rua aí. Às vezes você jogava o tempo todinho para passar um carro. Era demais. Então, as procissões eram assim, o percurso era maior. Hoje a gente tem medo de fazer, porque por causa do trânsito, né? A gente vai fazer, não, a gente vai vir do conjunto para cá, mas você já fica aquela expectativa do trânsito, porque realmente aqui o trânsito está demais mesmo. Mas era bom, assim, a participação, né, Agora hoje, que nem agora de Corpus Christi, a gente faz um tapete, né, um lindo tapete aqui na rua, e nessa época ninguém fazia. Segundo o pessoal falava, que fazia aqui dentro da igreja, assim, feito de fuba, né, com aquele negócio de milharina, era com sal, assim, dentro da igreja. Hoje a gente faz um tapete maior aí na rua, fica bem interessante mesmo para o Corpus Christi. Essa tradição de eucalipto já vem bem antiga, já há muitos anos, a tradição de eucalipto. Depois que eu retornei de São Paulo, né, que foi a minha ida para São Paulo na época, depois que eu retornei, eu fui buscar muitas vezes eucalipto em Semana Santa, aqui para colocar aqui na igreja. A gente pega aqui aí pro lado como que vai pro comum, né? Ali, que a gente chama Ponta Grossa, aquele lado ali, a gente pega. E aí o Ivo, mais um pessoal também, pra gente espalhar esse eucalipto aqui. Era bem legal mesmo. E a tradição existe até hoje. Aí a gente vai bem cedo, aí pega o eucalipto, traz para aqui, aí tira todinho dos galhos, né? Aquelas folhinhas dele, aí joga aqui dentro. Na época, há muitos anos atrás, aí existiu o leilão. Aí depois acabou. Até um certo tempo com o padre João Pedro, teve leilão aqui. Tinha assim, coco, teve até gado também. Foi no leilão. Aí depois acabou e fracassou. Agora, que era muito bom, voltar o leilão novamente aqui para nossa festa, entendeu? Para assim, resgatar, né, as coisas do passado, né? Tem nessas capelas aí do nosso município, tem leilão. Esse sonho desse salão já é antigo, esse sonho para a gente conseguir esse salão paroquial. É um sonho que já vem há tempo, mas a gente não teve condições de fazer. E depois que começou a realizar o sonho, esse sonho parou. Acabou o nosso sonho. Aí, graças a Deus, chegou o Monsenhor Aldo e deu um novo pontapé desse salão. E está aí com a ajuda de todos os paroquianos, né, que está aí com a mão na massa. Estamos aí já quase para finalizar ele já, esse salão. Meu nome é Luzinete Cordeiro de Oliveira. Nasci a 13 de agosto de 1942. Cresci, eu já era católica, já no ventre da minha eu já era católica.
porque minha família era toda católica, minha avó era catequista, e eu fui crescendo, fiz a primeira Eucaristia, fazia parte na Igreja São Sebastião, Vila São Sebastião. Então foi antigamente o padre José Maria, né? Fiz comunhão com ele. E minha avó morreu e eu tinha 11 anos quando minha avó morreu, minha mãe continuou sendo catequista. E minha mãe ensinava o catecismo, nessa época eu já tinha feito, eu fiz a comunhão com 7 anos de idade. Com 8 anos, minha mãe me assentou no Irmandade do Coração de Jesus. Com 9 anos, minha mãe me assentou na Irmandade Nossa Senhora do Carmo. E aí eu fui crescendo nessa fé. E sempre andava com a minha mãe, todos os meses, nós ia para a Igreja São Sebastião. O padre José sempre vinha no exército, a gente ia à noite para se confessar. De manhãzinha a gente ia novamente para comungar, que naquela época ninguém comungava de estômago cheio, era em jejum. Vinha para a Igreja São José, o tempão. E quem rezava os teus era eu, minha mãe e São José, e até certos tempos. Aí então, quando foi em 93, eu já mocinha, né, acompanhava minha mãe. Todo terço eu estava mais minha mãe. Quando foi em 77, eu senti um chamado muito forte, né? Fiquei com meus filhos, aí era um chamado com uma vontade de ser catequista, lá em Boca da Ilha. Aí eu falei, nesse tempo não tinha luz, não tinha nada. Aí eu digo, mamãe, eu quando acordo é uma vontade de ensinar catecismo em Boca da Ilha. E eu não, toda hora aquele pensamento, e mamãe disse, vá minha filha, é os anjos que estão lhe chamando. Aí eu fui, ensinei 8 anos em Boca da Ilha. Nessa época era 40 alunos, Edinaldo Guedes, Naldo, o Wilson já foi de São José. Passei 8 anos em Boca da Ilha. Os primeiros bancos da igreja foi eu com os alunos. Fiz uma rifa, fui de noite lá, mais umas meninas correr essa rifa lá na igreja de São João Batista. E aí continuei. Depois vim para São José, fui catequista 8 anos também ali. Depois ali em São José, aí uma vizinha aqui que já morreu pediu uma igreja aqui na comunidade, a senhor Francisco Pinheiro, né, senhor que chama. Aí ele está certo, fomos juntos, pedimos o terreno, ali Geraldo Vavá, em 93. Aí ele saiu, não falou mais em reunião nada. Aí começou, cadê a igreja? Eu disse, o rapaz que disse que ia fazer não veio, não apareceu mais. O que é que ele faz? Vamos fazer, vamos trabalhar, viu? Começou a se pedir, fazer rifa, fazendo leilão, começou a igreja de mutirão. E até quando foi em 93 e 94, irmã Zenita vinha nos dar mão aqui, vinha a irmã Dionice. Aí nós sentávamos no chão mesmo, estavam umas taubas. Quando eu levantou as paredes todas, eles faziam uma festinha com forró. Né? Fazia. Jailton tinha um som e vinha tocar, a gente levando, a gente tava o dinheirinho. E o seu Geraldo Vavá, que era muito interessado também. Aí nós fomos à igreja. Todo mundo se admirou. No dia 22 de dezembro de 94, a primeira missa foi no dia 22 de dezembro de 94, Padre Maneuzinho. E foi um ano de trabalho, viu? Nós ia todo dia, quando vinham os pedreiros começaram de mutirão, a gente ia, as mulheres carregavam tijolo, carregando água lá da rua principal. Nós trabalhamos muito. Eu cantava na igreja, eu era do coral de estiva também, no tempo Padre José, tinha o Padre Osvaldo, né? E aí a gente começava catequista no tempo de Padre Tiago. Ainda fiz vários encontros lá com eu e outra menina,
no estudo lá. E minha vida é assim, eu nunca deixei minha religião, minha igreja, e tenho tempo para tudo. Me chamou, estou aí. É. Só se eu não puder. Às vezes eu falto também quando é distante, porque não tem transporte. Se eu morasse nesse sistema, mas Maria, tudo que estava ali está dentro da igreja, que eu amo. Muitos amigos, muitas amigas. Eu sou legionária, né? Parte do Movimento da Esperança. Tem meu santuário lá dentro, no outro quarto. Sendo a velha, e vou rezar. No último mistério, abro a minha porta, o dia vem amanhecendo. Aí eu vou pedir abençoar, né? Minha rua, meus vizinhos. Peço que São Miguel, São Gabriel, São Rafael afaste os mal, porque existe. Pessoal, a minha vida é essa. Aquela festa de São Miguel tinha muitas irmãs, viu? Tinha as irmãs. Aquela festa era muito animada desde aquele tempo. Tinha aquele balanço. Ainda me lembro bem quando tinha. Um dia eu fui me balançar naquele carrossel. Ai, meu Deus, já baixei a cabeça que fiquei bêbada. Tinha a pescaria. A pescaria era grande. As irmãs faziam pela pescaria os prêmios, a gente já tirava no anzol, arrancava da areia. A gente ia no sábado, só vinha no domingo de tarde. Era muito bonito ali, a gente ia. Ali onde tem aquela pracinha, para chegar na igreja, ali era uma rua de casa. Ali tinha uma padaria, que era até do marido da minha prima. A gente ia na noite e depois desmancharam, né? E assim era a vida, para quem tem muito. Aí cantavam muitas lendas, né? Que o pessoal ia tomar banho, disse que a água aumentava, a água da lagoa. Aí dizia, por que aumentava? Aí disse que os Temóis a habitação era mais índio, né? Os pajeús, índios que havia ali, era povo morador ali. Então, tinha um casal que era mais ou menos, e a moça engravidou e não queria dar, que ninguém soubesse. Escondeu essa gravidez. Quando ela teve essas duas crianças, o casal, ela jogou na lagoa, né? Porque minha mãe dizia que aquela igreja, minha mãe sempre mandava mais, que aquela igreja, que hoje é ruim, né, tinha subterrâneo. Aí disse um certo dia, o padre estava celebrando a missa e chegou essas duas cobras. A fêmea, ela botou a cabeça na igreja. E o macho, o padre batizou. Aí disse, mandou, entre e venha mamar na sua mãe. Aí estava escondido esse segredo, né? Aí disse que a cobra chegou, foi. A mãe estava bem na frente, sentada nos primeiros bancos, ela foi e mamou. Aí saiu, voltou para a lagoa. E o macho, então, ele saiu, foi morrer no Campo Santo que tem, porque ele nunca mais criou capim. Agora é ali para cá de Chamós, daquele lado para lá. Então eu pensei isso, como realmente também a construção daquela igreja, eles precisavam o sino, que foi a primeira igreja construída em homenagem a São Miguel, né? E eles encomendaram o sino, né? Essa lenda que eu sei. Encomendaram o sino e quando eles terminaram de fazer a igreja, tudo demorou muito, aí veio a notícia que o sino já tinha chegado. E eles, para mandar buscar esse sino, tinha um velho índio que ele morava um pouquinho mais afastado, que ele era envergonhado do povo, e chamavam ele até de feiticeiro, porque ele não tinha contemplação com ninguém. Só quando ele era carreiro, né? Só quando chamavam ele para ele fazer essas viagens. Então pediram para ele buscar esse sino, ele foi. Ele recebeu o sino e na volta, a noite estava tão bonita, ele estava cansado, ele adormeceu, né? Tinha o sino, o carro de boi, né? Que ele tem carro de boi. Quando chegou, ele pegou no sono,
E quando chegou próximo à lagoa, ao lado que tem o carro caído. Se o carro caído foi onde caiu os bois. Aí ele não viu que é uma parte alta. Aí os bois, que a água a gente vê, pensa que tá. Aí os bois pensando que estava quando foi beber. Aí. E ele não viu mais. Não viu nada. Aí eles morreram todos, né? E o pessoal esperando que ele chegasse. No outro dia, então, foi que alguém contou o caso como tinha sido, né? Bem distante de Natal, umas 3 léguas, existe um lugar com o nome de Extremóis e uma lagoa do mesmo nome. Uma lenda muito antiga, que um sino foi encomendado para a matriz do lugar. Quando a primeira missa fosse celebrada, para a matriz do lugar. Quando a primeira missa fosse celebrada, Extremóis, Extremóis, foi uma lenda que eu li. Extremóis, Extremóis, com você eu sou feliz. Ao terminar a construção em homenagem a São Miguel, então foi divulgado a notícia que o sino havia chegado em Natal. Ali morava um velho índio que servia como carreiro. Lhe entregaram o cargo para ele buscar um sino bem ligeiro. Lhe entregaram o cargo para ele buscar um sino bem ligeiro. Extremóis, Extremóis, foi uma lenda que eu li. Extremóis, Extremóis, com você eu sou feliz. Ao receber a encomenda, ele dirigia no seu carro de boi. Foi uma noite linda de luar, pelo cansaço ele adormeceu. Já se aproximava da chegada, quando os bois com sede foram entrar na lagoa para beber água, o carreiro não ouviu o sino badalar. Na lagoa para beber água, o carreiro não ouviu o sino badalar. Extremóis, Extremóis, foi uma lenda que eu li. Extremóis, Extremóis, com você eu sou feliz. Já certa hora da noite, os habitantes ainda estavam a esperar. Aí surgiu novo dia e nada do Cairo chegar. Então alguém deu a notícia, contou o que aconteceu. Foi lá no recanto da lagoa que o carro de boi ali desapareceu. Lá no recanto da lagoa, onde o carro de boi ali desapareceu. Extremóis, foi a lenda que eu li. Extremóis, com você eu sou feliz. Extremóis, foi uma lenda que eu li. Extremóis, com você eu sou feliz. Viva São Miguel Arcanjo! Viva nossa cidade, Extremóis! Qual a instituição que sobrevive um tempão sem ter as mãos de Jesus? A Paróquia São Miguel é exemplo que lá do céu o Senhor aqui conduz. Muitos padres aqui vieram presidir a Eucaristia, muitos leigos dedicados com amor e alegria. E agora nós completamos
270 anos com São Miguel e Maria. Extremóis, foi uma lenda que eu li. Extremóis, com você eu sou feliz.